Bom, meus queridos, boa noite. Sejam bem-vindos a esta live que promete ser nada mais, nada menos do que a resolução de uma prova da Olimpíada Brasileira de Biologia. Todos vocês hoje estão aqui convidados a conhecer a prova essa que quem já é parte do grupo do Telegram, dos tutores para o seu Enem, já sabe que lá a gente aborda assuntos como vestibulares e tudo mais, e o meu trabalho aqui é ter a chance com vocês de apresentar esses conteúdos, tá? Hoje, nesses primeiros 40 minutinhos desse primeiro encontro que a gente está fazendo, a ideia é apresentar a prova para vocês. Como que é a Olimpíada Brasileira de Biologia? Como que são provas de Olimpíadas acadêmicas? Hoje eu vou apresentar para vocês a prova que aconteceu em 2019. 2019? Não, foi a prova de 2020, na verdade. A prova que eu vou apresentar para vocês, sabe aquela que aconteceu na boca da pandemia? Quando, naquela época onde a pandemia estourou tudo, ficou todo mundo fechado dentro de casa. Bom, basicamente uma semana antes da pandemia estourar, veio a prova desta Olimpíada, da prova que eu vou apresentar para vocês hoje. A Olimpíada Brasileira de Biologia, assim como tem a Olimpíada Brasileira de Matemática, a de Química, a de História, ela tem como papel principal localizar no Brasil os maiores talentos da área, os estudantes com a maior inteligência, o maior desempenho dentro das áreas de biologia. É sempre recomendável para que estudantes possam ter a experiência de conhecer essa prova pela razão básica de quando ele tem a chance de conhecer, ele tem a chance de medir o conhecimento dele em comparação a dos colegas, em comparação a pessoas de outras partes do Brasil. E lembrando, todas essas Olimpíadas acadêmicas, elas têm como um prêmio interessante de que os melhores colocados têm a chance de viajar para outros lugares para fazer as etapas internacionais das Olimpíadas. Sim, meus queridos, se você vai bem na Olimpíada Brasileira de Biologia, você pode ser um dos selecionados para representar o Brasil na Olimpíada Internacional de Biologia. Bom, para quem está chegando agora e não me conhece, meu nome é CG. Na verdade, meu nome é Carlos Gomes, mas meu nome de guerra é CG. Todo mundo me conhece como professor de biologia, /louco, /gordo, /careca sensual. E eu estou aqui para apresentar para vocês um pouco do meu trabalho. Bom, eu já fico aqui sinalizando para vocês o meu Instagram, que é o @carlosgbfilho, e o meu canal no YouTube, que é o CG e uma Câmera, onde eu estou sempre postando materiais lá para vocês conhecerem. Além disso, quem me acompanha por aqui sabe que eu tenho também agora um grupo no Telegram e um grupo no WhatsApp, específico para atender estudantes do Brasil inteiro, e a gente tem gente do Brasil inteiro, tem gente do Piauí, da Bahia, do Acre, do Amazonas, do Mato Grosso, que está lá para receber as minhas dicas diárias para o Enem. Quem faz parte do grupo do Telegram, lá todos os dias eu libero um vídeo, listas de exercícios, de assuntos para o vestibular, e também faço um quizinho que dá para responder lá de boa, anônimo e tal, né? E hoje eu vou liberar para vocês todo esse material para vocês terem a chance de conhecer, tá? Então lá vocês vão ter à disposição para todos vocês esse material, e eu convido para vocês instalarem, quem não tem o Telegram no celular, instala o Telegram e faz uma busca lá por um grupo chamado Tutores para o seu Enem, tá? É uma fotinha bonitinha, essa mesma fotinha de professor desesperado que eu tô aqui, ó, capinha vermelha, procura lá e entra e faz parte do nosso time, porque a gente tá aqui para te ajudar a passar no vestibular. Bom, vamos lá. Vamos começar, então, o nosso rolê de hoje. Tá todo mundo me ouvindo? Manda um joinha aí. Levanta aquela mãozinha. Valeu! Bom, sejam todos aqui bem-vindos para conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Então, bora lá! Lembrando que tudo que está aqui, fique tranquilo, que quem pertence aos grupos de WhatsApp do Telegram do Tutores para o seu Enem vai receber a prova, essa prova aqui, que é a prova de 2020, e vai receber também todo o material comentado que a gente fizer aqui
vai ser disponibilizado lá. Lá é sempre o grupo que eu vou disponibilizar o material primeiro, tá? E não se esqueça, se você me conhece, segue meu canal no YouTube, lá vai estar o vídeo que a gente está gravando aqui, tá tudo ao vivo aqui agora, mas que isso vai ser depositado lá no YouTube para você poder reassistir. Então, curta, comente, compartilhe e faz o professor ficar rico, afinal de contas, se você não tem dinheiro para pagar o meu salário, ajuda o YouTube, aquele monstro capitalista, a pagar. Muito obrigado. Então, vamos seguir. Bora pro rolê. Bom, primeira coisa que a gente precisa conhecer é quem é o nosso amigo OBB, Olimpíada Brasileira de Biologia. Essa prova, ela é elaborada por uma galera do Instituto Butantan. Então, se você entrar no site agora, nesse momento, tá até aqui, ó, eu tirei um print da página para apresentar para vocês, é esse linkzinho aqui, senhores. Tá lá, olimpíadasdebiologia.butantan.gov.br. Lá você vai ter acesso a todos os detalhes dessa prova, como ela funciona. Importante falar que só pode participar da OBB quem é estudante do ensino médio, seja de escolas públicas ou particulares, e é a escola que se inscreve. Tá? Então é aquela história, poxa, minha escola não se inscreveu ainda. Bom, entre em contato com a sua escola e pede para ela se inscrever. É uma prova absolutamente gratuita. Tá? Então não tem custos para a escola não vai precisar pagar para participar. Existem outras Olimpíadas que colégios têm que pagar para participar, tá? Então não é você que se inscreve, é a sua escola. E as inscrições da prova desse ano, elas estão abertas desde o dia 10 de fevereiro e elas se encerram dia 10 de março, que é exatamente a quinta-feira da semana que vem. Então, se a sua escola ainda não está inscrita, entra em contato, pede para participar. E a prova vai rolar na sexta-feira, dia 11 de março. Isso se você está aqui assistindo esse vídeo em 2022, tá? Bom, seguindo adiante. O tema geral da prova desse ano é esse daqui, ó. Nada menos do que desafios e possibilidades da erradicação de doenças negligenciadas. Putz, o que se trata isso? Bom, doenças negligenciadas é um nome que a gente dá para doenças que não existe por aí no mundo uma preocupação por parte das indústrias farmacêuticas de inventar vacinas ou medicamentos. E a razão é bem simples. A própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, chama essas doenças de doenças negligenciadas exatamente porque não são doenças que seriam difíceis de tratar, difíceis de resolver, porém, elas em geral atingem países pobres. E como atingem países pobres, essa indústria farmacêutica não tem interesse em fabricar medicamentos, uma vez que ela não teria para quem vender. É aquela história, né? Se a gente usar como a nossa referência atual da Covid-19, por que tudo foi feito a toque de caixa? Por que tudo foi feito tão rápido? Vacina, pesquisa de medicamentos e tudo mais. Por uma razão simples, a doença atingiu todo mundo, inclusive os países ricos. E os países ricos eram o primeiro interessado a tratar os seus habitantes para garantir que esse povo voltasse a mover a economia e tudo mais. Porém, as tais doenças negligenciadas, em geral, atacam países pobres, que naturalmente já têm uma economia mais fraca e que também não teria dinheiro para pagar por esses medicamentos. Entra aqui nessa lista doenças como a malária, que é uma das 5 doenças que mais mata no mundo, as verminoses, entra aqui a leishmaniose, a doença de Chagas e uma série de outras doenças, como a dengue, chikungunya, que são doenças típicas aqui do Brasil. Afinal de contas, o Brasil é, sim, é bom, né? É aquele top 10 que a gente odeia falar. O Brasil é o top 10 de alguma dessas doenças negligenciadas, né? Bom, mas esse é o tema geral da prova, só para vocês terem uma ideia do que virá por aí. Bom, como que é a prova? Como eu falei para vocês, né, as escolas podem se inscrever entre 10 de fevereiro e 10 de março, e a prova, a primeira fase dela, é dia 11. Como que é a prova? Bom, a prova é uma prova de múltipla escolha. Como vocês podem ver, ó, aqui eu tirei um print da prova de 2020, que foi a 16ª prova feita no Brasil. Essa Olimpíada é super novinha, ela tem aí apenas 15 edições, desde que ela começou. E como você pode ver, bom, o autor aqui, o cara que elabora a prova, não se preocupa muito com diagramação, ele parece um arquivo feito do Word,
tá? Se você achar, você vai achar desse jeito. Não está passando os slides? Tem galera? Não? Então, peraí que a gente vai ver o que está acontecendo. Vamos lá, vamos compartilhar novamente. Eu vou compartilhar a tela aqui. Eu tenho certeza que ela vai passar. Muita calma nesta hora, muita hora nessa calma. Agora compartilhou? Agora sim, né? Bom, vamos lá. Aqui agora, compartilhou? Dá um joinha aí, galera. Diz que, tá compartilhando. Agora foi. Tá. Desculpa, gente, nós tivemos problemas técnicos hoje para se entender com esse mecanismo. Prometo que no nosso próximo encontro isso não vai acontecer, tá? Agora, passou a tela? Tá aparecendo uma tela aí para vocês? Joia. Bom, a prova ela tem essa cara, tá? São 30 questões. Sim, meus queridos, 30 questões de múltipla escolha, não tem nada de redação e nada. É uma prova de múltipla escolha, são 5 alternativas, onde sempre uma é a correta. E a palavra-chave da OBB é a atualização. Não, fica tranquila, Ana Clara. Isso aqui é só um print da tela. Depois eu vou te apresentar uma tela com zoom bonitão, que vai dar para ler e tudo mais. Isso aqui é só para você ver como é a cara da prova, tá? São 30 questões e uma coisa eu queria mostrar para vocês aqui. Primeiro, aquela bicadinha na água. E aí, você está se hidratando? Eu sei que é tarde da noite, já é aí 9:15 para as 10 da noite, você que está aqui comigo, que deixou de assistir a sua novela das 9, que está talvez esperando o Big Brother, hoje você está aqui comigo, né, para aprender um pouquinho de biologia, prometo fazer valer, tá? Fique tranquilo. E beba água. Beber água faz bem para a pele. Bom, uma coisa que eu quero que vocês olhem é um detalhe da cara dessa prova. A prova ela tem 30 questões, mas uma coisa tem ela que eu quero que vocês notem. Para cada questão, eu tenho sempre um texto que acompanha. Olha aqui, ó. Eita, olha só. Tem um textão aqui, que aqui nesse caso é um textinho pequenininho, e aí logo na sequência, ó, vem 4 questões. Esse texto, em geral, ele tem um papel de inspirar para vir as questões. Então, nem sempre o texto é a base para a resolução. Afinal de contas, isso aqui não é uma prova de interpretação de texto. Ela vai medir seus conhecimentos de biologia, tá? Mas tem muito cara de vestibular, né? Esse negócio de textinho de apoio e as questões que vem embaixo. Passou as 4 questões, vem um outro textinho de apoio. E aí, na sequência, mais algumas questões. E assim sucessivamente. Vem a prova inteira. Vocês devem lembrar agora há pouco, quando eu comentei, né, sobre como é que essa prova foi criada. Eu comentei com vocês que esta prova, quando ela foi montada na cara do gol para acontecer a pandemia. Literalmente, a pandemia começou a fechar os lugares, tipo, em março do ano de 2020, e a prova foi em março de 2020. E aqui a gente já vai ter questões sobre Covid-19. Ou seja, ela é uma prova que investe na questão da atualização. Então, se você tem um pouco de medo, né, sobre a questão de atualização, de achar que você não está estudando coisas de atualidade, não está vendo jornal o suficiente, se você não quer estudar para essa Olimpíada, lê pelo menos as provas anteriores, porque ele vai trazer textos que são facinhos de ler, nada muito complicado, e textos que vão falar de coisas muito recentes, tá? E todos diretamente ligados com o assunto biologia. Então, por exemplo, para esse ano, é bem provável a gente voltar a ter questões sobre Covid, porque tivemos em 2020, tivemos em 2021, e provavelmente em 2022. Nós estamos numa pandemia ainda. E agora nós estamos falando de uma guerra que está aí estourando no mundo, né? E esse assunto está na mídia estourado. Então, é provável que tenha questões sobre essa temática também, né? Sobre a guerra, mas envolvendo temáticas biológicas. Então, fique atento. Agora, sem embromation, vamos para a prova. Já vou começar aqui com vocês as primeiras questões. Já aviso que essa nossa live aqui, ela promete ter 40 minutinhos,
tá? Então, eu não vou resolver a prova inteira. A prova tem 30 questões. Eu me organizei aqui para resolver aqui as primeiras 10, né? As primeiras 15 questões. O que significa que antes da prova, na semana que vem, eu vou voltar aqui, marcar mais uma live, que obviamente quem pertence lá ao meu grupo do Telegram vai ficar sabendo primeiro, marcando, de repente, vem comigo, vem assistir uma live para resolver questões de bio. E se você for esperto, você cola em nós. Cola em nós, porque aí você passa de ano, gato. Você quer passar no vestibular? Cola em mim, que você vai conseguir. Bom, outra coisa que eu quero convidá-los agora, toda quarta-feira, às 8 da noite, eu dou aula num cursinho comunitário online, que eles liberam um link, e esse link, que é pelo Meeting, eu vou liberar também no meu grupo do Telegram. Então, se você quiser assistir mais aulas de biologia, aí são aulas mesmo, de verdade, entra no grupo do Telegram que você vai receber o link para aulas todas as quartas-feiras à noite, tá? Bom, bora lá. A questão aqui, como vocês podem ver, é o Covid-19. E como você pode ver, dá para a gente ler a pergunta direto, sem necessariamente passar pelo texto. E eu vou fazer isso, eu vou direto no texto, na questão, tá? No enunciado dela. Se der para resolver ali, show de bola. Não deu para resolver, aí a gente vai no texto. Bom, primeira questão. O Covid-19 é uma variante do coronavírus descoberto em 2019. Aqui já começa, o assunto era tão recente que a formulação da questão está errada, né? Covid-19, hoje em dia, é o que a gente dá, é o nome da doença. Enquanto que coronavírus, ou SARS-CoV-2, né? Então, SARS, que é uma sigla em inglês, tá? SARS-CoV-2 é o nome do micróbio causador, é o nome do vírus, tá? Que genericamente eles são conhecidos por coronavírus, porque ele é um micróbiozinho que do lado de fora, eles têm umas proteínas que têm uma aparência semelhante a uma coroa. Então é daí que vem o nome coronavírus, vem exatamente dessas proteínas externas, tá? Dessa proteína que vem aqui do lado de fora. Na época, essa prova foi muito recente, por isso dessa confusão de conceitos. Mas, Salal, é possível afirmar que uma característica deste organismo é... Então, eu tenho que dizer o que é que ele tem que é dele. Bom, tem ribossomos. Bom, aqui esse 30S é uma característica específica da descrição de um ribossomo. Mas o que eu preciso saber sobre ribossomos? Ribossomos são organelas que você precisa ter células para ter ribossomo, tá? E o vírus não são células. Então, primeira coisa aqui, vírus não são... E escrever aqui vai ser uma droga, tá? Não são células. Eu estou escrevendo com o dedinho no mouse. Meu Deus, que bosta. Mas bora lá. Isso aqui não é célula. Se não é célula, ele não tem ribossomos, porque ribossomos são estruturas que só existem dentro de células. O que é o vírus? Ele é basicamente uma capinha feita de proteína e lá dentro ele armazena um material genético. Esse material genético, ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser ou o DNA, e aí a gente chama vírus com DNA de DNA vírus, ou RNA, que é um outro tipo de material genético mais simples do que o DNA, que é o RNA. E os vírus de RNA podem ser chamados de RNA vírus ou retrovírus, tá? No caso do SARS-CoV-2, do coronavírus, ele é um RNA vírus, tá? Então ele é um vírus de RNA, tá? Como ele é um ser que não é formado por células, então ele não é capaz de respirar, comer, digerir, fabricar substâncias, nada disso. Para ele poder sobreviver, ele basicamente tem que entrar numa vítima, no caso, entrar dentro de uma célula, e é esta célula que vai fazer algo por ele, ou seja, criar cópias dele. O vírus em si não tem essa habilidade. Então vamos lá. Tem ribossomos? Não. Tem DNA como material genético? Não. Tem metabolismo próprio, ou seja, faz essas reações químicas de sobrevivência? Não.
Aí está aqui entre procarionte, entre ser um procarionte e ser um ser de alta resistência fora do organismo, fora do hospedeiro. E aqui a resposta correta é a letra E. Ele é um organismo de alta resistência fora do hospedeiro, tá? Não é uma característica típica de outros vírus, tá? Mas o SARS-CoV-2 ele tem a capacidade de sobreviver fora do corpo humano por alguns minutos, e isso é uma característica nova. Ser procarionte é uma característica de células, né? E como COVID-19 é uma doença que não é causada por uma célula, então ele não é um ser procarionte, tá? Então aqui a alternativa correta seria nossa, tem razão, Ana Clara. Olha só, eu marquei uma besteira enorme. A alternativa fala exatamente sobre não ter um metabolismo próprio. Isso sim é uma característica do vírus, né? Então tem razão, é a letra D de dado, ele não tem metabolismo próprio. Olha só, eu já caindo na pegadinha da primeira questão, né? Quando a gente faz uma frase na negativa, a gente tende a achar que ela é sempre falsa, né? E eu estava caindo nela aqui. Ufa, né? Morri quase aqui. Mas vamos lá. 2. Pode-se afirmar que uma medida profilática em relação a essa doença. Bom, de novo, vamos a uma palavrinha nova. Profilaxia. Profilaxia corresponde a métodos associados a jeito de a gente não pegar a doença. O que eu posso fazer para não pegar a doença? Então, fique atento a essa palavra. Profilaxia, uma medida profilática, um jeito de não pegar a doença. E aí, a correta seria lavar as mãos adequadamente? Tranquilo, né? Combater o morcego vetor? Bom, aqui, né, estamos naquela pegadinha. Eu não sei se vocês se lembram, quando começou o rolê da Covid, teve aquela fake de que o pessoal pegava a Covid comendo carne de morcego, né? Não preciso nem dizer, né, que é fake. Uso de camisinha, né? Eu evito de pegar Covid se eu usar camisinha. Não, né? Remédios antigripais ou antibióticos. Aqui é importante dizer, não existe atualmente um remédio para combate do SARS-CoV-2. Então, não existe nenhuma forma de medicamento que resolva, só vacina. Então, a alternativa correta, letra A. Olha que belezinha, que delicinha. Até aqui, né, duas questões bem recentes, né, sobre um assunto bem recente, e questões muito fáceis. Aliás, a prova ela tem essa cara, tá? As primeiras questões são sempre muito fáceis. E o que significa que você tem que ler, pode ler ele mais tranquilo, sem muita pressão, porque em geral ela não vai ser extremamente complexa. Bora para a próxima. Trouxe aqui agora mais uma questão falando sobre a COVID-19. Então nós temos aqui, ó. Embora extremamente simples, acreditam-se que os vírus tenham surgido no planeta após os primeiros seres vivos celulares. A característica que suporta essa hipótese de que os vírus, né, vieram depois, né, seria como? Bom, eles têm uma bioquímica complexa, né? Bom, os vírus fazem reações químicas complexas? Não, né? Essa aqui tá fora. Eles mineralizam-se fora do hospedeiro, tipo, eles cristalizam fora do hospedeiro. Não, eles não cristalizam fora de hospedeiro, não. Não sofrem processos evolutivos. Também é uma tremenda mentira. Todo ser portador de material genético é capaz de evoluir. Lembrando que, ao longo desses 2 anos de Covid aí, a gente pode lembrar que, por exemplo, o vírus de Covid que surgiu lá atrás não é o mesmo, por exemplo, que está fazendo, né, a pandemia se sustentar até hoje, né? O vírus sofreu transformações, ele sofreu variações, e essas variações são considerados processos evolutivos. Então, essa alternativa estaria errada. Aqui ele está falando que o vírus não sofre evolução. Eles se reproduzem só por células, por processos assexuados. Bom, se ele não é um ser vivo, né, ele não tem um processo de reprodução, né, basicamente. E tá aqui, ó, reproduzem somente em células hospedeiras. Ele precisa de células hospedeiras para ele poder criar cópias dele, né? E isso é uma realidade para todo vírus. Todo vírus tem que, para fazer cópia de si,
usar uma célula vítima, né? Então, é a alternativa correta aqui, letra E, lindona, facinha. Também nada demais. Esse conhecimento de que vírus só se reproduzem se estiver dentro de um outro ser vivo, que o outro ser vivo que vai fazer cópias dele, isso vale para qualquer vírus, né? Não é uma regra válida só para Covid-19. Bom, aqui, ó, a relação ecológica estabelecida entre o Covid e o homem pode ser classificada como, bom, qual é a relação entre o micróbio que causa Covid e a gente? A regra é bem simples. Basicamente, a regra é: o bicho vive dentro da gente, se aproveita do corpo humano e deixa a gente doente por conta disso. Como se chama uma relação como essa? É uma competição? Eu estou competindo com o Covid-19? Não. É um predatismo onde um mata o outro para comer? Não. É um canibalismo entre seres iguais que se matam para comer? Não. É um parasitismo. Aliás, outro conceito importante sobre vírus. Olha só o nosso primeiro encontro aqui sobre a Olimpíada falando muito sobre vírus. Todo vírus, ele é chamado de parasita intracelular obrigatório, ou seja, ele se aproveita de outro ser vivo, que é o que o vírus faz, né? Ele se aproveita das minhas células, vive dentro dele, então é intracelular e obrigatório, ou seja, só rola dentro do corpo do parasita. Aqui tem algumas perguntas no chat aqui, o pessoal está perguntando, professor, existe segunda fase para essa Olimpíada? A resposta é sim, tá? Os melhores classificados nas escolas que têm uma nota de corte vão para uma segunda fase, onde vai ter uma segunda sequência de avaliações. E as notas das provas de Olimpíada podem ser utilizadas em vestibulares? Sim, um dos casos é a Unesp, que é uma das faculdades assim mais renomadas do país. Ela tem uma época do ano que ela abre as suas inscrições para possibilitar para as pessoas se inscreverem usando as notas das Olimpíadas. Se você tem boas notas nessas Olimpíadas, vale a pena, principalmente para você economizar a inscrição. Me fizeram a pergunta, o que significa o termo antibiose, que aparece na primeira alternativa aqui da questão 4. Antibiose é uma relação biológica onde um ser vivo fabrica uma substância que mata outro ser vivo. Tá? Então, seria o caso, por exemplo, de fungos que conseguem produzir substâncias, como é o caso dos antibióticos, para matar bactérias. Né? Esse seria um caso disso. Ou, por exemplo, das árvores, por exemplo, os pés de eucalipto, que produzem substâncias no solo e que impedem que outras plantas consigam crescer ali lado a lado com o pé de eucalipto. Tá? A Ana Clara perguntou, professor, não seria predatismo a relação? Não, o predatismo é uma relação onde um ser vivo mata o outro para comer. Seria o caso, por exemplo, de um leão que mata, por exemplo, uma lebre, um coelho, para comer depois. Então, você tem um processo de caça. Você tem aí uma relação onde se estabelece uma cadeia alimentar onde mata e come. Tá? Então, não seria predatismo. Beleza? Relaxa, não existem perguntas óbvias, tá? Muito importante aqui, usem esse canal para fazer todas as perguntas que vocês acharem por bem, tá? As perguntas não são óbvias, nenhuma pergunta é óbvia. Toda pergunta tem o seu valor e a gente está aqui para ajudar mesmo. Se tem um lugar onde a gente pode errar, onde a gente pode clicar e falar assim, errei, é aqui, porque aqui a resolução dessas questões não vale nada, né? No dia da prova é que a gente tem que fazer certo. É no dia da prova que a gente tem que correr atrás de fazer o melhor da gente. Tá? Então, aqui pode errar, aqui pode falar perguntas simples, não tem problema. Aqui nós estamos lidando com uma situação de aprendizagem. Então, a gente está aqui aberto para resolver a questão para todo mundo, beleza? E a gente já está acabando essa live, tá, galera? Como vocês podem ver aí, a gente já está indo aí para os últimos 10 minutinhos da live. Então, hoje a gente, como eu falei, é o nosso primeiro encontro. Haverão outros encontros como esse para resolver questões. E como vocês podem ver, eu faço uma leitura aqui descontraída, a gente comenta as questões aqui numa boa, porque a nossa ideia é resolver exercícios assim, de maneira livre, para que você possa entender que a resolução dessas provas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Você não tem que provar nada. E errar,
tudo bem, acontece e a gente corre atrás dos acertos. Bora lá, vamos, vai ter a continuação dessa prova sim, Tati. Vai ser outro dia. Pode ser até no fim de semana, mas vai rolar essa resolução, tá? Entra no grupo do Telegram, que é onde eu posto tudo, onde eu marco as datas, onde eu dou os links das coisas, para que você possa ter acesso. Entre lá, procura no Telegram pelo nome de Tutores para o seu Enem. Ou me chama no WhatsApp, ou no bate-papo lá do YouTube, quando eu postar isso daqui, porque lá eu vou postar também os links desses dois grupos de compartilhamento de materiais, tá? E essas Olimpíadas é sempre muito boas, porque as questões são boas, são fracas, não são questões terríveis de resolver. E vai te dar o ânimo para você resolver provas. Você precisa ser o tempo todo estimulado. Então, não adianta você cair de boca só nas questões difíceis. Vai para umas questões mais tranquilas, para que você crie gás, vontade, para você se sentir desafiado para questões mais pesadas. Vamos fazer mais umas duas aqui, rapidinhas? Acho que dá tempo para mais duas, hein? Vamos lá. Aqui a gente tem um textinho falando sobre as reações a nível de oxigênio leva ao prêmio Nobel. Basicamente, ele vai falar de cientistas que lá em 2020 ganharam o prêmio Nobel, acho que foi o prêmio Nobel de Medicina, por fazer uma grande descoberta que seria importante para o combate do câncer. Tá? E a gente vai processar da forma como eu disse. Vamos primeiro ler as perguntas, e se achar que dá para responder sem ler o texto, a gente resolve pela questão. Se a gente achar que não dá pé, mano, aí a gente lê o texto. Bom, vamos lá. Quinta questão. Adaptações à hipóxia. Hipóxia é o termo que a gente usa para falta de oxigênio. Tá? Falta de oxigênio na musculatura, falta de oxigênio no sangue, a gente chama de hipóxia. Podem ser fisiológicas ou comportamentais. Ou seja, o nosso corpo, para se acostumar à falta de oxigênio, o nosso corpo pode se adaptar a isso. E a pergunta é: uma das respostas esperadas de indivíduos que se deslocam para elevadas altitudes é. Então a pergunta é: se eu moro num lugar de altas altitudes, né? Por exemplo, no alto de uma montanha, igual, por exemplo, a cidade de La Paz, na Bolívia, que é uma cidade que fica no alto da Cordilheira dos Andes. Lugares muito altos, em geral, o ar tem pouco oxigênio. E a pergunta é: o que o corpo das pessoas que vão para lá precisa fazer para se adaptar a essa falta de oxigênio? Bom, primeira coisa que a gente precisa entender: quando a gente pensa em oxigênio, eu tenho que lembrar de sangue. Por quê? Está no sangue as células que fazem a distribuição do oxigênio pelo corpo. E essas células são chamadas pelo nome de eritrócitos, tá? O eritrócito é o nome que a gente dá para as células dos glóbulos vermelhos. Elas ainda podem aparecer com outro nome. Ela pode ser chamada de glóbulo vermelho, apesar que esse termo já está um pouquinho ultrapassado, e pode ser chamado também de hemácia. Então, hemácia, eritrócito e glóbulo vermelho é a mesma coisa, tá? Se eu preciso de mais oxigênio e o ar não tem disponibilidade, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar no meu corpo a produção de glóbulos vermelhos. Quantos mais glóbulos vermelhos eu vou ter, mais o meu sangue vai funcionar como um ímã para o oxigênio. Quanto mais glóbulos vermelhos eu tenho, mais oxigênio o meu sangue começa a capturar. Por que a letra A está errada? Bom, a letra A está falando de plaquetas. Plaquetas são fragmentos de células que também estão no sangue, porém as plaquetas elas não estão relacionadas ao oxigênio. As plaquetas estão relacionadas ao processo de coagulação. É aquela história, quando eu me corto, quem é que vai fechar o vaso sanguíneo? Quem que vai funcionar como uma rolha que vai entupir ali, impedir que eu vaze sangue? São as plaquetas. As plaquetas que vão possibilitar esse processo. Letra B, a hipoventilação pulmonar. Fique atento a muitas palavras em biologia. Quando a palavra começa com hipo quer dizer sempre pouco. Igual aqui, ó, o hipoxia. Hipoxia é pouco oxigênio, falta de oxigênio. Aqui, hipoventilação seria o seu pulmão trabalhar pouco. Será que se falta oxigênio, meu pulmão vai trabalhar pouco? Não, é o contrário, meu pulmão vai trabalhar mais. Então, essa aqui também seria impossível de acontecer.
tá? Bradicardia. Aqui outra palavra importante de conhecer. Toda palavra começada com brad, isso tem muito a ver com ritmo, tá? Seria algo que funciona de maneira lenta. Como é cardia, coração, então bradicardia é o teu coração batendo mais devagar. Será que quando falta oxigênio, meu coração bate mais devagar? Não, né? Ele vai bater mais rápido. Então também está errada. E o último, aqui a letra D, que para a gente poder excluir, a diminuição na produção de eritropoetina. Bom, o que é eritropoetina? A eritropoetina é uma substância feita nos nossos rins. E o papel dela é estimular a produção de glóbulo vermelho. Sim, a eritropoetina é um hormônio que estimula a produção dos tais eritrócitos. Aí ele está falando, ó, quando falta oxigênio, eu devo produzir pouco esse hormônio. E não, não é isso. É ao contrário, eu tenho que produzir mais. Então, a alternativa correta aqui é a letra E. Bom, gente, tá faltando menos de 1 minuto para terminar a nossa live, tá? Sim, Ana Clara, glóbulo vermelho é feito na medula óssea, mas o hormônio que estimula ele é feito no rim. E a gente está encerrando aqui hoje, galera. Foi um prazer estar com vocês. Foi muito legal hoje. Esse vai ser o nosso primeiro encontro. Então me aguarde, eu tô vindo aí. Um beijo, me segue nas redes sociais e a gente fica por aqui. Um beijão, até a próxima e tchau. Fui!